Agora que você já entende o que é Machine Learning, nós vamos ver como podemos ensinar o computador para que ele aprenda informações. Nessa aula, nós vamos falar sobre 3 tipos de aprendizado, os mais principais que existem. Vamos começar falando sobre o aprendizado supervisionado. Esse é o tipo mais comum e a gente vai utilizar bastante ao longo do nosso curso. Dito de forma simples, no aprendizado supervisionado, o computador ou o modelo aprende com exemplos onde nós já sabemos a resposta certa. Então a gente mostra para o computador várias situações e dizemos qual é o resultado esperado em cada uma delas. Assim, ele entende o padrão e consegue prever novos casos. Vamos exemplificar. Imagine que você queira que o computador diga para você qual o preço sugerido para você colocar uma casa à venda. Você quer que ele te diga o preço, o melhor preço dessa casa, baseado em informações como tamanho da casa, quantidade de quartos, localização. Para que o computador consiga te dizer qual é o melhor preço, ele precisa aprender antes. Então, como que você vai ensinar o computador a fazer isso? Dando para ele uma lista de casas já vendidas anteriormente. Nessa lista, você vai dar informações como tamanho, quantidade de quartos, localização e quanto foi ou o preço que aquela casa foi vendida. Com essas características e com essa informação do preço vendido, o computador vai conseguir aprender. E quando você falar para ele, olha, agora sugira para mim o preço dessa casa, com esse tamanho, com essa quantidade de quartos, com essa localização, ele vai conseguir olhar para esse histórico e te sugerir um preço baseado nesse histórico. Então, esse é o aprendizado supervisionado. A gente ensina o computador com características e também com valores. A gente passa para ele os exemplos e também a resposta, ou o resultado esperado. Em que situações a gente pode utilizar o aprendizado supervisionado? Bem, a gente acabou de citar uma, para prever valores. Mas tem outras situações também. Por exemplo, imagine que você queira que o computador diga se um paciente tem ou não determinada doença, baseado em algumas informações de um exame. Então, no aprendizado supervisionado, você vai primeiramente treinar o computador com um histórico de exames de outros pacientes, onde tem nesses exames as informações de cada exame e se naquela situação o paciente tinha ou não tinha determinada doença. Com isso, o computador ou o modelo, ele conseguiu aprender. E agora ele já pode avaliar o resultado de um novo exame e, com base nesse histórico, ele vai conseguir dizer se esse paciente agora tem ou não tem uma determinada doença. Nós também podemos utilizar esse aprendizado supervisionado em várias outras situações. Por exemplo, para decidir se um cliente pode ou não receber um crédito com base no histórico financeiro, para classificar se um e-mail é spam ou não, com base em características do texto. E a gente consegue até mesmo identificar se uma foto contém, por exemplo, um gato ou um cachorro, com base em informações ou em outras fotos que a gente treinou o nosso modelo ou o nosso computador. Então, dito de forma simples, no aprendizado supervisionado, nós mostramos os exemplos e nós já sabemos os resultados de cada um. O modelo só precisa aprender a repetir isso com novos dados. Agora vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo de aprendizado, o não supervisionado. Nesse tipo de aprendizado, o modelo analisa os dados e tenta descobrir sozinho padrões ou grupos escondidos, sem que ninguém diga para ele qual é a resposta certa. Por exemplo, a gente pode mostrar várias compras feitas por diversos clientes para o computador. Mas a gente não vai dizer assim para ele, olha, esses são os clientes fiéis, esses são os clientes que gastam mais, esses são os clientes que gastam menos.
Não. A gente só passa a lista de pedidos, a lista de compras que aqueles clientes fizeram. Com base nessas compras, o modelo ou o computador, ele tenta identificar quem se parece com quem, formando assim grupos. Como que nós podemos utilizar isso? A gente pode utilizar o aprendizado não supervisionado, por exemplo, para conseguir identificar grupos de clientes que compram com frequência e gastam muito. Conseguimos também identificar grupos de clientes que compram raramente, que gastam pouco. Conseguimos identificar grupos de clientes que compram determinados tipos de produto, por exemplo, eletrônicos. Mas nós conseguimos fazer várias outras coisas. Por exemplo, uma empresa de cartão de crédito pode utilizar o aprendizado não supervisionado para treinar o computador ou o modelo para identificar compras que são suspeitas, evitando assim fraudes. Também pode ser utilizado por exemplo, uma transportadora que quer agrupar entregas que podem ser feitas numa mesma rota, reduzindo assim tempos e custo. Nós também podemos identificar quais produtos são comprados frequentemente juntos em uma determinada loja. Por exemplo, imagine um supermercado online, né? Onde pessoas que compram fraldas geralmente compram também lenços umedecidos. A gente consegue identificar esses produtos que são comprados juntos. E aí nós podemos usar esses padrões para sugerir produtos para novas compras. Né? Ou seja, quando o cliente estiver comprando um determinado produto, a gente pode sugerir um produto similar para ele. Enfim, tem diversas partes, diversas coisas que a gente pode fazer com o aprendizado não supervisionado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o terceiro tipo de aprendizado, que é o aprendizado por reforço. Ele é mais raro no mundo corporativo tradicional, mas ele é muito utilizado em jogos, em robótica e em sistemas de decisão em tempo real. No aprendizado por reforço, o modelo ele interage com o ambiente e ele aprende com base em recompensas ou penalidades. Pense, por exemplo, em um jogo de videogame. O personagem vai tentando ações e a cada movimento ele ganha ou perde pontos. Não é verdade que com o tempo aquele personagem vai aprender qual o caminho dá mais recompensa? O aprendizado por reforço é exatamente assim. Ele vai aprendendo com o tempo e com base em recompensas e penalidades, ele consegue entender qual caminho é melhor. Esse tipo é ideal para situações onde o sistema precisa tomar decisões de forma contínua e aprender com tentativa e erro. Então vamos resumir os três tipos de aprendizado que nós falamos até aqui? O supervisionado é aquele que você dá os exemplos e as respostas. O não supervisionado, o modelo descobre os padrões sozinho. E o reforço, o modelo aprende com tentativa e erro. Durante esse curso, nós vamos trabalhar principalmente com os dois primeiros tipos, que são mais aplicáveis no dia a dia. Mas agora que você conseguiu entender um pouco mais, eu tenho certeza que você está ansioso para colocar a mão na massa. Só que antes da gente já sair codificando, nós vamos entender um pouquinho sobre como nós podemos utilizar o ML.NET para nós aplicarmos isso que nós vimos nessa aula, para nós conseguirmos treinar o computador ou o modelo para ele aprender com as nossas informações. Então, te vejo na próxima aula.